A gente já falou um pouco de energia nas últimas duas videoaulas, mas eu ainda não falei sobre as unidades. Então eu achei conveniente, antes da gente começar a fazer alguns exercícios, a fazer essa discussão para falar um pouco mais sobre, não só sobre as unidades, mas sobre o que é essa grandeza que a gente está chamando de energia. Então a gente viu até aqui duas expressões para energia. Uma que era para energia potencial, a gente escreve isso como mgh. E o que esse mgh significa, né? Se vocês lembrarem lá do vídeo anterior, a gente usa essa expressão para calcular a energia potencial, que no sistema internacional a massa vai estar em quilos, a gravidade vai estar em metro por segundo ao quadrado e a altura h vai estar em metros. E, como sempre, eu estou colocando essas chaves aqui para indicar que eu estou falando da unidade disso, ou é disso que eu quero falar. Então, se a gente escrever aqui como se fosse uma equação, né? Então, no lugar da massa eu vou ter quilo, que é essa unidade. No lugar da gravidade eu vou ter metro por segundo ao quadrado. E no lugar da altura eu vou ter metro. Então, isso aqui vai dar quilo vezes metro ao quadrado, porque eu tenho metro vezes metro aqui, dividido por segundo ao quadrado. Como eu não posso somar laranjas com maçãs, a gente já falou isso nas primeiras aulas do curso, então eu devo esperar que toda energia que eu estou calculando vai ter a mesma grandeza, tem que ter a mesma unidade. Então o que acontece com energia cinética? A expressão para calcular ela é meio de mv ao quadrado. Se vocês se lembrarem, a energia mecânica é a soma dessas duas aqui. Então, a unidade dessa aqui tem que dar a mesma da de cima. O meio não conta, né? É só um número que aparece multiplicando, então vou deixar ele ali para fora. Mas aqui vai dar a grandeza, que é o que me interessa, né? Vai dar a massa, que é em quilos, e a velocidade, que é em metro por segundo, só que está ao quadrado. Então, vai metro ao quadrado e segundo ao quadrado. Que a gente vê claramente que deu a mesma unidade que está ali em cima, tá? O meio aqui, pessoal, isso aqui não tem nada a ver com unidade, tá? Eu só coloquei aqui para vocês lembrarem que eu estou falando da energia cinética. Mas, como eu estou interessado nas unidades, eu só preciso me preocupar com isso aqui. Se você olhar para essa expressão, são três unidades que a gente conhece, que estão aqui misturadas, que aparecem com frequência, já que a gente mede muito energia, só que não é conveniente toda hora eu ficar falando em quilo, metro por segundo ao quadrado. Então a gente deu um nome para isso. E o nome que a gente deu para isso é o joule. O joule que a gente utiliza como símbolo a letra J. Então, um joule equivale a essa unidade que está aqui, a quilo vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Enfim, tem em outras disciplinas de física mesmo, vocês vão ouvir falar do joule de novo, da história, quando que foi inventada essa unidade e por quê. Mas é importante lembrar que joule é uma quantidade muito pequena. Então você precisa de poucos joules para alterar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, por exemplo. Então, 1 grama é uma coisa muito pequena. E por isso, a gente usa várias outras unidades de energia que são um múltiplo, né? uma derivada, uma coisa que veio do joule. Mas, no nosso dia a dia, a coisa que a gente está mais acostumado a medir, que a gente chama de energia, né, é a nossa conta de eletricidade, que a gente muitas vezes chama ela, inclusive, de a conta de energia ou a conta de luz, né? Foi a expressão que a gente criou. Então, eu fiz um pequeno experimento aqui em casa. Eu arrumei esse medidor que está aqui, ó. Esse medidorzinho que está aparecendo aqui na foto, que ele mede a diferença de potencial, ou a tensão,
que está vindo da rede elétrica, quantos amperes de corrente está passando pelo aparelho. Um outro parâmetro que a gente chama de fator de potência, que vocês vão ver lá em Física 3 depois, ou até em outra disciplina de eletricidade do curso de vocês. A potência que está sendo consumida aqui em cima. E aqui a quantidade total de energia, que está em kWh, que é a unidade que costuma aparecer na nossa conta de luz, né? Ou que eu saiba, não existe uma outra unidade que é usada na conta de luz. Então, antes de falar do meu experimento, vamos entender o que é essa unidade de watt-hora. Então, 1 watt, para começo de conversa, é uma unidade de potência. Então, potência não é energia. Potência é energia por segundo no sistema internacional. Então, é quantos joules por segundo eu estou gastando, usando ou transformando. Uma outra maneira de pensar nisso é que ele é a taxa de variação da energia com o tempo. Então pode ser, por exemplo, você tem a bateria do teu computador, do teu laptop, do teu celular, que está carregada. Então essa medida de potência é qual a velocidade com a qual a bateria está sendo descarregada. Isso é uma forma de pensar nessa unidade. Mas como eu falei, o problema é que o joule é uma unidade muito pequena. Se você for olhar no seu celular, inclusive, a maioria dos celulares mais novos, quando você vai lá em algum menu, para quem tem celular Android, né, bateria e desempenho, você consegue ver que o celular mede, inclusive, quanto de energia cada aplicativo está gastando, por exemplo. Só que ele não vai fazer isso utilizando o joule, ele vai fazer isso utilizando uma unidade que ele chama de watt-hora. Ou alguma coisa relacionada a isso, que vai ter potência e tempo. Então, por que a gente inventou essa unidade aqui e o que ela significa? Bom, a primeira coisa é a gente entender que watt é joule por segundo e hora é uma medida de tempo que pode ser em segundo também. Então, se eu medir 1 hora em segundos, são 3.600 segundos, né? Que são 60 segundos por minuto, eu tenho 60 minutos em 1 hora. 60 vezes 60 dá 3.600. Então, quer dizer que 1 watt-hora equivale... desculpa. Isso aqui, 3.600 segundos, né? Então, quer dizer que 1 watt-hora equivale a 3.600, o segundo aqui vai embora, joules. Então, por isso que a potência, a gente costuma medir ela em watts. Opa, aqui não é um I não, eu fiz errado. Em watts, que é a letra W que a gente usa, né, para representar ela. Só que o watt-hora não é uma medida de potência. O watt-hora é uma medida de energia, como eu estou mostrando aqui para vocês. Então, 1 watt-hora equivale a 3.600 joules. Se você olhar para a conta de luz de vocês, lá vai aparecer uma outra coisa ainda, que é o quilowatt-hora. Então, o que o quilowatt-hora significa? O K, como no caso do quilograma, ele representa o número 1000. Então, isso aqui é 1000 vezes 1 watt-hora, que são 3.600 joules. Ou seja, 1 kWh são 3.600.000 joules. Então, você pode ver com isso que em qualquer conta de luz que você pegar aí de uma residência comum, você vai ter um consumo de 150 kWh, 200 kWh,
não sei, 500 kWh, se a sua casa é um pouco maior, se tem mais aparelho de ar-condicionado e por aí vai. Então isso ilustra para vocês essa grandeza, quanto que significa um joule? É uma quantia bem pequena. 1 kWh é uma quantia que a gente está mais acostumado a ver no nosso dia a dia, por exemplo, se você comparar com essas coisas que você vê na sua conta de luz. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei esse meu medidor, que aqui a panela já está desligada, daqui a pouco eu volto a falar sobre a panela. Mas eu saí medindo ali, ó. Aqui eu estou medindo a potência de um dos meus roteadores de internet. Tem 2 aqui na minha casa. Essa aqui é a potência do meu monitor. Esse monitor que eu estou usando agora e que é o monitor que eu uso para trabalhar, para preparar as aulas. Então eu medi a potência de várias coisas e fiz uma pequena tabela. Então vejam só o que tem nessa minha tabela aqui. São poucas coisas por enquanto. Esse aqui é o consumo desse roteador que vocês estão vendo nessa foto aí, ó. Então é um roteador antigo, que eu continuo utilizando ele cumpre a função dele suficientemente bem. E a maioria de vocês tem ou deve ter tido algum parecido com esse no passado, né? Esse aqui já deve ter, sei lá, 5, 10 anos que ele foi fabricado. Então é um roteador de 150 megabytes por segundo, essa é a velocidade do Wi-Fi dele, né? Claro que tem outras características do roteador, mas não convém aqui ficar discutindo. Aí se você pegar um roteador um pouco maior, como esse aqui, que é o segundo roteador que eu tenho na minha casa, é um TP-Link a marca de 1.200 megabytes por segundo, a velocidade do Wi-Fi dele. E aí a potência dele já chega nos 10 watts. Que é bem mais do que o outro, né? O monitor que eu mostrei para vocês, que eu medi a potência ali antes, que deu 28 watts, é esse monitor que vocês estão vendo aí. É um monitor 4K que tem uma resolução bem alta, né? Isso faz ele gastar mais energia também. Se você pegar um laptop, eu tenho um laptop antigo, que é esse da foto aí, ó. Claro que pode mudar muito de um laptop para outro, né? Mas esse é um laptop convencional, não é para jogo, ele não tem uma tela diferente, ele não tem nada de muito especial e é um laptop de 2011. Se você pegar alguns modelos novos, você vai encontrar modelos que consomem menos, né? Então ele ligado numa utilização normal, assim, ele consome da ordem de 35 watts. Foi o que eu consegui medir aqui. E o meu computador, que eu estou usando neste momento, é esse aqui, que ainda é um modelo, eu vou dizer, econômico, e ele consome cerca de 40 watts. Se eu estiver fazendo alguma coisa pesada, se eu estiver jogando, por exemplo, ele vai precisar consumir mais energia, esse número pode subir bastante, mas em uma utilização normal vai ser alguma coisa dessa ordem. E aqui nessa outra coluna eu coloquei o valor a quantidade de joules, né, que cada um desses equipamentos vai consumir se eles ficarem ligados por 24 horas. Então eu simplesmente peguei aqui, ó, dá para você ver aqui na fórmula do Excel, então 24 horas vezes 3.600 segundos, que é quantos segundos tem em cada hora, vezes a potência que está aqui. Então isso vai dar uma quantidade de joules, uma quantidade de energia. Então quer dizer que para deixar o meu computador ligado um dia inteiro, claro que vai depender muito de como eu estou usando o computador, mas aí eu estou chegando no valor, ó, aqui está 3 milhões, quase 3 milhões e 500 mil joules, né? Que é praticamente 1 kWh, né? Que é o que está aqui que eu escrevi. Então quer dizer que o meu computador ligado por 24 horas, um dia inteiro, vai consumir alguma coisa dessa ordem, né? Então, recapitulando ou relembrando daquilo que eu falei na introdução desse tema do nosso curso sobre energia ser o dinheiro da natureza, esses valores aqui já ilustram bem algumas dessas coisas.
para eu fazer qualquer atividade, para eu fazer o meu trabalho, mesmo que pareça que o meu trabalho, um trabalho de escritório de um professor preparando aulas não é muito intensivo, eu estou gastando uma quantidade considerável de energia, porque eu preciso ter os roteadores ligados para estar na internet, não só para subir o vídeo para o YouTube, mas porque eu estou juntando conteúdo, eu estou usando bibliotecas online, eu estou consultando artigos, livros, etc. Eu preciso do monitor ligado, eu preciso enfim, da câmera, eu preciso de um monte de equipamentos, né? Então não tem nada que você vá fazer em que você não vai gastar energia. E é por isso que eu fiz essa brincadeira no começo de falar que energia é o dinheiro da natureza. Existem outras unidades de energia, à medida que elas forem aparecendo, a gente pode começar a falar de algumas delas. E aqui eu só vou dar um exemplo bastante simples, que é justamente esse da panela aqui, ó. O que vocês estão vendo ali na panela, no medidor que está ali do lado da panela, é o valor de 0,16 kWh que está aparecendo aqui. Ó. A unidade acho que não dá para ler direito, mas acreditem em mim. 0,16 kWh. O que isso aqui significa então? Se a gente for passar para joules, então dá 0,16 que multiplica 3.600.000 joules. Então vou pegar aqui a calculadora e aí eu obtive o valor de 576.000 joules. Então só para finalizar com essa quantidade, isso aqui é quanta energia eu gastei para cozinhar 2 copos de arroz integral utilizando aquela panela de pressão elétrica, que é uma das maneiras mais econômicas de se cozinhar quase qualquer coisa, né? A panela de pressão, a gente usa ela para ganhar tempo, no Brasil, principalmente para cozinhar feijão, mas esse menor tempo significa menos tempo da boca do gás aberta. E o gás é uma forma de energia. No caso do gás, só para vocês terem uma ideia, um botijão nosso de gás, desse padrão, né, de gás de cozinha, claro que tem botijões maiores, mas aquele de 13 quilos, que é o convencional que a gente vai ter residencialmente. São 13 quilos de um gás que a gente chama de GPL, que é gás liquefeito, GLP em português. Gás liquefeito de petróleo. Então é um combustível fóssil, como vocês devem saber. E só para ilustrar, esses 13 quilos correspondem a uns 150 kWh de energia total. Então, quando a gente está comprando um botijão de gás, a gente está comprando energia. E aí, se você considerar as perdas de eficiência que existem, então você vai ver que a gente não consegue aproveitar esses 150 kWh, é claro. Boa parte dessa energia vai ser desperdiçada pela própria natureza do fogo no fogão. Uma parte da energia vai sair na forma de gases aquecidos, né, que vão estar ali, e que aquilo é energia que está indo embora e que a gente não está utilizando. Então, na panela elétrica, você está evitando esses desperdícios. Por isso que eu falei que a panela elétrica é mais eficiente, mas isso a gente vai ter outro momento para discutir. O que eu queria ilustrar com esse vídeo é o que são essas unidades, o que é essa grandeza de energia, quais unidades são mais convenientes para a gente usar. Então, utilizando o Si, sempre vai aparecer em joules, mas o joule é uma quantidade muito pequena. Então, habitualmente, a gente vai ver nos aparelhos que a gente encontra
ou na nossa conta de luz essa unidade aqui, que é o quilowatt-hora. E quando a gente está pegando lenha, quando a gente está comprando carvão, quando a gente está fazendo qualquer processo, como cozinhar arroz, a gente está gastando energia. Então, esses 576 mil joules que eu gastei para cozinhar o arroz na minha panela, claro que uma parte também foi desperdiçado, mas é um desperdício que é inevitável, que é o de esquentar a panela, de esquentar um pouco o ambiente em volta, etc. Mas boa parte dessa energia aqui, eu diria que a maior parte, foi necessária para quebrar quimicamente algumas coisas, algumas moléculas que estão no arroz, para deixar ele mais fácil para a gente digerir, né? Por isso que a gente não come as coisas cruas. As coisas cozidas, de certa forma, a gente está utilizando alguma coisa externa, como a panela de pressão, para já começar a fazer a digestão disso, né? Então, todos esses processos têm relação com energia.